curso de Engenharia Mecânica, né, primeira lista de exercícios de mecânica dos fluidos. Nessa primeira lista de exercícios, no primeiro exercício, a gente vai calcular a massa específica e sua densidade relativa. Para a massa específica, a gente divide o valor da massa total dividido pelo volume total, chegando a 800 kg por metro cúbico, e a densidade relativa, né, divide a massa específica do óleo dividido pela massa específica da água, chegando a 0,802. Na questão 2, a gente vai determinar a constante específica de ρ do gás e a massa específica. A partir dos valores apresentados, a gente faz a conversão de quilograma por centímetro quadrado para newton-metro ao quadrado e Celsius para Kelvin. A partir daí a gente aplica na fórmula de Clapeyron, chegando ao valor de 17,59 e o número de mols apresentado em 17,59 kg por centímetro cúbico. Na questão 3, a gente vai calcular a viscosidade absoluta e o valor da viscosidade cinemática. Utilizando os valores apresentados, fazendo a conversão, né, a gente aplica na fórmula e chega a viscosidade absoluta de 2,106 vezes 10 a menos 5 e a viscosidade cinemática de 1,09 vezes 10 a menos 5. Na quarta questão, a gente calcula a viscosidade absoluta em centipós. Mas para isso a gente precisa primeiro converter os valores apresentados, chegando a 1,57 10 a terceira, vezes 10 a terceira metros ao quadrado sobre segundos, e o valor, né, da densidade e de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico. A partir daí a gente aplica a fórmula, faz o posicionamento conforme a questão, chegando ao valor de 1,5 vezes 10 a menos 2 kg por metro segundo. Né? Fazendo as devidas conversões, a gente chega aí a 1,5 vezes 10 a menos 3 centipós. No exercício número 5, nós vamos traçar e discutir as características de cada fluido, descrito abaixo. Então, para essa questão, nós utilizamos o plástico de Benjamin, o pseudoplástico, o dilatante e o newtoniano. O fluido newtoniano possui a viscosidade ou o atrito interno constante para diferentes taxas de cisalhamento e não varia com o tempo. A tensão é diretamente proporcional à taxa de deformação. Para os dilatantes, apresentam um aumento de viscosidade aparente com a tensão de cisalhamento. O pseudoplástico em repouso apresenta suas moléculas em estado desordenado. Ao aplicar tensão de cisalhamento, suas moléculas se orientam na direção da força. E para o plástico de Birman, apresenta uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, a partir do momento em que se atinge uma tensão de cisalhamento inicial. Na questão 6, nós vamos calcular a gradiente de velocidade da tensão de cisalhamento, utilizando as equações apresentadas. Na equação A, a gente tem V é igual a 15Y. Então, para o cálculo necessário, nós vamos fazer as conversões dos valores que foram apresentados. Então, a partir daí, a gente aplica na fórmula, a gente faz a derivada e a gente pega a constante do valor de cada ponto de acordo com a equação. Então, a gente pega e faz a derivada e aplica em cada ponto, encontrando os valores apresentados.
E na letra B, nós fazemos a decomposição da equação e aplicamos em cada ponto, executando a derivada e chegando ao valor em hertz. A partir daí, a gente aplica o gradiente. A partir daqui, dos valores em hertz, a gente aplica o gradiente e descobrimos a tensão de cisalhamento nos pontos, né, agora em Newton-metro ao quadrado. Na questão 7, a gente, a partir da função, informada, a gente realiza a decomposição e encontramos a taxa de deformação. Aí a gente aplica os valores, né, da constante e executamos a derivada de U em relação a Y. Para encontrarmos a tensão de cisalhamento, podemos substituir na questão encontrada para a taxa de deformação pela lei de Newton da viscosidade. Com isso, encontramos o valor, né, de 0,456 Nm. Para a oitava questão, a gente faz as conversões necessárias para aplicar na fórmula, faz o cálculo do peso da água, do peso do recipiente, aplica o peso do recipiente cheio, calcula o peso do recipiente cheio, que é esse valor, menos o valor do recipiente vazio, e aqui o volume da água. A partir daí a gente faz a conversão, né, do volume da água e chega aos valores, né, da massa da água e do volume da água. Na questão 9, né, utilizando as informações apresentadas, a gente calcula aí a dimensão do fator. Nessa questão, a gente aplica as unidades na questão, realizando a conversão e fazendo a simplificação, onde teremos a razão igual a 1. E a partir daí, o coeficiente de arraste, também conhecido como coeficiente aerodinâmico, é um número adimensional, usado para quantificar o arrasto ou a resistência de um objeto. Então a gente realiza aí as conversões e aplica na equação de Reynolds, né? Faz as conversões necessárias para aplicar na equação e chegar no número de Reynolds. Utilizando esse número, o número de Reynolds, para encontrar o coeficiente de arraste. A partir do número de Reynolds a gente encontra aí o coeficiente de arraste, aplica o coeficiente na fórmula de força, obtendo, né, esse valor, chegando a esse valor. E para a 10ª questão, a gente faz a substituição direta das suas unidades, né, chegando aí ao valor da unidade adimensional. E na letra B, a gente faz as conversões, inicia, né, fazendo as conversões necessárias e aplicando os valores na fórmula de Reynolds, também descobrindo a velocidade média, a pressão e o número de Reynolds, o número de Rho e o número de Reynolds.